Oi, gente, eu sou a Carol. E eu sou a Luísa e nós somos as criadoras da Gra Filmes. Esse é o nosso primeiro vídeo juntas nesse canal. Aqui no canal você vai encontrar uns vídeos da gente dando dicas de equipamentos de áudio, de vídeo, de fotografia, coisas que tem a ver com videomaker, que é uma coisa que tá mega em alta aí, né? Mas hoje o vídeo vai ser diferente, porque a gente vai contar um pouco sobre a nossa história, como a gente começou a empreender. Pra quem não sabe, nós somos amigas de infância e a gente trabalha juntas e tá criando essa empresa juntas. Então a gente vai contar um pouco sobre como que isso aconteceu. Bom, eu conheci a Carol, a gente tava na primeira série, então a gente tinha 7, 8 anos de idade, faz muitos anos. E a gente se conheceu na escola, né? Então foi muito legal, a gente passou o fundamental inteiro juntas, então 8 anos, na verdade até 9 anos, porque a gente fez o primeiro ano do médio ainda juntas. Sim. E aí sempre foi um sonho, assim, trabalhar juntas, mas na época era uma coisa mais abstrata, eu acho, né? Uhum. Então, porque a gente fez fundamental, colegial, enfim, tudo junto. Quer dizer, colegial não, mas a gente continuou amiga no colegial. E aí chegou na hora de fazer a faculdade, de escolher a faculdade, a gente acabou escolhendo não exatamente o mesmo curso, mas praticamente. Eu fiz rádio, TV e internet na Casper e a Lu fez Senac audiovisual. Então, depois que a gente começou a faculdade, a gente sempre falava, e se a gente trabalhasse junto, e se a gente trabalhasse junto? Sim. Porque é a mesma área, né? E aí, a primeira vez que a gente trabalhou juntas não foi exatamente um trabalho, foi mais um projeto. Sim. Que a gente fez um curta, que eu dirigi e a Lu produziu, então a gente, de fato, trabalhou juntas e já foi pra gente, assim, um sonho realizado. Super. A gente tá trabalhando juntas. Não, foi incrível, foi muito legal, porque foi meio despretensioso. Vamos escrever esse projeto aí, ver se passa, era um edital de uma produtora. E aí foi assim, na sorte. Mas sabe quando você escreve e fala, sei lá, se vai dar certo? Então a gente fez isso. E aí, de repente, a gente foi sendo chamada para as próximas fases dos pitchings lá, de apresentar a ideia, tal. Quando a gente viu, a gente passou pra produzir o filme, né? E aí foi isso, eu entrei como produção, a Cá como direção, a gente juntou uma galera, aliás, gente, muito obrigada, viu? Uma galera lá da minha faculdade que ajudou muito a gente no processo. Amamos vocês! E a partir daí, o curta foi tomando forma e a gente viu que a nossa parceria funcionava. Então, acho que é uma coisa muito legal, inclusive, que um tópico importante pra falar que às vezes você tem uma pessoa que é muito amiga, mas vocês não trabalham tão bem juntos, por exemplo. Eu não escolheria essa pessoa, por exemplo, pra ser uma sócia, né? Mas a gente viu que até em situações mais sérias, que a gente tá se envolvendo com uma coisa que é pra uma outra pessoa, enfim, um trabalho que a gente tem que entregar, um prazo, situações estressantes, a gente viu que a gente super se dava bem. Sim. A gente sempre se complementava, tava pensando mais ou menos na mesma página, né? Então acho que a gente foi vendo a partir daí que deu certo trabalhar juntas, não só ser amigas, né? Mas realmente trabalhar juntas, né? Eu acho que esse é um tópico muito importante, né? Do tipo, porque todo mundo fala, amizade e negócios não combinam. Mas no nosso caso combina muito, porque a gente não só é muito amiga, tipo, é uma amizade que não é uma amizade de pouca data, assim, tipo, de longa data. Longuíssima. E não só isso, assim, a gente se conhece muito bem, acho que a gente conhece muito os pontos fortes uma da outra, o que incomoda uma, o que incomoda a outra, então a gente se conhece muito bem. E a gente, além disso, tem características para além da amizade, né, do tipo, no ambiente de trabalho, que eu acho que combinam. Nós somos muito profissionais, mesmo quando a gente não tá trabalhando juntas, a gente é profissional, cada uma com as suas coisas. Então eu acho que a gente é muito organizada, a gente cuida muito do nosso dinheiro, das nossas coisas. Então a gente tem essas características que funcionam como uma sociedade. Mas é igual a Lu falou, tem amigas minhas que eu amo de paixão, mas que não poderiam ser minhas sócias. Não porque, é desleixada, não trabalha bem. Não, mas é porque realmente não funciona ali a conexão pra gerar produtividade de trabalho, essas coisas, né? Porque a amizade de rolê é muito diferente de uma amizade que você consegue criar alguma coisa junto com aquela pessoa, né? Não, total. Eu acho que a gente, não sei como, mas a gente adquiriu uma capacidade muito grande de separar as coisas. Sim. Assim, muito grande. Nossa, que eu não sei nem entender como a gente fez isso. Porque a primeira coisa que a gente fez, a gente mal tava começando a trabalhar juntos, a gente criou um grupo separado, que era o grupo Gra Filmes, né? Que eram nós duas. Mas não era a nossa conversa do WhatsApp pessoal, não era o oi amiga, tudo bem, como você tá? Era tipo, não, a gente criou um grupo que era pra gente falar só de trabalho.
E acabou que teve um dia que eu olhei e fazia meses que eu não trocava uma mensagem com a Carol na conversa pessoal, porque a gente só falava de trabalho ali na conversa da Guirá. E isso já foi um começo de muito claro que a gente conseguiu separar. Então, quando a gente tá ali naquela conversa, a gente só fala de cliente, só fala de trabalho, só fala de organização. A gente não coloca lá no meio um negócio aleatório, uma fofoca, qualquer coisa. E quando a gente, ao mesmo tempo, tá falando das duas coisas, a gente usa ao mesmo tempo o grupo e a conversa pessoal pra falar de coisas diferentes, né? Então, eu acho que é engraçado porque, por exemplo, a gente não só é muito amiga, como a gente tem o mesmo grupo de amigos. Sim. Então, assim, não é tipo, porque a gente tem, né, aquelas amigas que é só você e ela não é um grupo, né? Nós somos um grupo. Sim. E é engraçado porque eu vejo que quando a gente sai com os nossos amigos, a gente, se vai falar da Guirá, não é de trabalho, é só contar mesmo. A gente fez uma gravação, não sei o quê. Mas, no geral, é um assunto que a gente nem fala não muito, fala. né? A gente não fala muito de trabalho quando a gente tá com os nossos amigos. E é engraçado, porque a gente fala que a gente tem saudade, né? Uma da outra. Muito. A gente se fala todos os dias. Tem vezes que a gente se vê todos os dias da semana. E mesmo assim, eu tenho saudade, porque a gente não é a Lu, minha amiga. É a Lu, minha sócia, com quem eu estou conversando. Então dá saudade de falar besteira, de falar de coisas de amiga mesmo. Porque a gente realmente separa, assim. Sim. Né? Muito bem. Muito. É isso. Eu tenho saudade, às vezes, da Carol disso. Da gente ficar na cama deitada, conversando. A gente ficou a semana, 2 semanas sem fazer isso, né? Sim. Sem se falar, sem perguntar, e aí, como tá a sua vida? A gente nem sabe direito. É tipo, oi, amiga, então, vamos lá falar de cliente, vamos falar disso. Então, acho que isso é muito bacana. E isso transpassa também, eu acho, pra nossa administração da empresa. Sim. Que é um outro ponto, acho, super interessante de falar de empreender, porque quando você empreende, você faz tudo, né? Sim. Todas as coisas. Você faz a produção, você faz enfim, todas as partes, né? E acho que no comecinho, a gente ainda não tinha tão claro como exercer todas as funções. Então a gente fazia reuniões, né, cara, longas. Nossas reuniões duravam muitas horas. 5 horas. Muito tempo. Porque a gente falava de tudo. A gente queria falar de todos os aspectos da empresa, dos clientes, tudo. E aí demorou pra gente entender como funciona aquilo. Então a gente pegou isso de separar as coisas, que a gente já fazia no caso da amizade, do trabalho, e a gente começou a passar pra nossa empresa mesmo. Então, assim, a gente faz reunião do financeiro. E aí nessa reunião do financeiro é pra falar de dinheiro só. Sim. Então fala quanto entrou, quanto saiu, quanto isso, quanto vai pra não sei o que, quanto não sei o que lá, e vai reinvestir, tudo. E aí, ok, acabou essa reunião. Aí outro dia a gente faz reunião de pauta, aí é do criativo, reunião de pensar o que a gente vai publicar, o que a gente vai fazer na nossa marca. Enfim, a gente começou a entender que a gente precisava, a nós mesmas, nos dividir dentro da empresa. A Lu e a Carol do financeiro, a Lu e a Carol do RH, a Lu e a Carol do marketing, pra poder funcionar as coisas, né? Porque senão você se embanana completamente, né? Tô com medo da gente criar um distúrbio de personalidade. Mas eu já tô começando. Fragmentado. Porque tem a Carol amiga, a Carol sócia, aí a Carol financeiro, o Alu financeiro. Jurídico, criativo. Porque a gente realmente separa, porque são personalidades diferentes. Uma pessoa que vai pensar na planilha do financeiro tem que estar focada em uma coisa. A pessoa que vai pensar na pauta do que a gente vai postar no Instagram tem que estar mais soltinha, pensando em, né, mais criativa. Então, daqui a pouco a gente vai ter um distúrbio. Logo. Mas tá dando certo, assim, porque tem que não separar. Funciona, Não tem que separar. Como, é isso, acho que não tem outro jeito de fazer. E quando a pessoa não consegue fazer isso, ela se embanana em tudo, né? No dinheiro e nos clientes e não sei o quê. Então a gente realmente gosta de fazer tudo muito organizado. E os clientes falam mesmo que a gente tem uma postura bem profissional e organizada, né? Com os clientes também. Porque acho que isso é muito importante. A gente, na hora do primeiro contato, oi gente, o que vocês fazem? Quero saber quanto custa um vídeo. Sim. A gente desde o início já preza, desde o começo isso da Guirá, preza por um atendimento muito, assim, bacana. Oi, tudo bem? A gente é a Carol e a Luísa, a gente trabalha desse jeito. Que tipo de vídeo você quer? Vamos entender melhor a sua empresa. E aí, sim, construir essa relação que a gente traz nossa, né? Uma relação próxima com o cliente. Pra ele saber disso, que a gente tá ali à disposição, que a gente quer o melhor pra ele, não só pensar no dinheiro, a gente quer cobrar caro porque, beleza. Não, a gente quer que o cliente aproveite aquele trabalho de verdade, né? E use aquilo de verdade. Então a gente até fica, putz, quando um cliente por algum motivo não usa o nosso trabalho, a gente fica até pensando, que droga, não usou, não aproveitou, putz, vamos reutilizar esse material, né? Pra que seja legal pra ele também. Então a gente sempre chama nosso trabalho com os nossos clientes de parceria, porque acho que vem da essência da nossa amizade, que é uma mega parceria de tudo.
E a gente leva pros clientes, tipo, é uma parceria com o cliente, ele vai ajudar a gente vai ajudar ele, sabe? Acho que vai ser saudável pra todo mundo e isso é super importante, né? Sim, eu acho também. Eu acho que a gente tava falando agora há pouco, outro tópico que sempre todo mundo critica de amizade e empreendedorismo é dinheiro, né? Então fala, nossa, mas você vai dividir o dinheiro, como é que vai fazer? Tem que confiar muito, as pessoas falam, né? Cuidado, é sempre assim, né? Cuidado, Sim. tenha seu pé de meia, confie, não sei o quê. Sim. Então assim, porque dinheiro é um assunto delicado e desde o começo o dinheiro sempre foi nosso. É nosso, tudo é nosso. Sim. E é aquela coisa, assim, a Lu acho que é a única pessoa que eu sei que não vai me roubar. Sim, era a mesma coisa. Que não vai sumir do mapa com todo o dinheiro da Guilherme. Mas assim, a gente a gente confia muito uma na outra e é uma amizade que a gente fala, já transcendeu. Assim, Sim, tipo, sim. E é tudo muito certinho, assim, o nosso dinheiro é de fato nosso. Sim. E tem a conta da Guirá e nenhuma de nós usa o dinheiro da Guirá para uso pessoal. Não. Pra nada, e se usa a gente reembolsa, porque às vezes acontece, né, de pagar o cartão errado, é tudo a mesma cor, mas aí reembolsa, Sim. então nunca aconteceu nada desse tipo. E como o dinheiro é nosso, a gente tem a liberdade pra falar, putz, esse mês eu precisaria de um pouco mais, e aí a gente conversa e divide. Então Não. é isso. Eu acho que dinheiro é um tópico... Sim, muito importante. Muito importante. E acho que é isso. Desde o início, as pessoas, vocês têm uma empresa, que legal, tá ganhando dinheiro. Não. Porque a gente não pegou e já começou a usar. Ganhamos R$200, então vai R$100 pra cada uma. Não. Era assim, vamos guardar. Abriu a conta PJ da Guirá, então guarda. Depois de quase um ano que a gente começou realmente a dividir e ver quantos por cento podia sair, quantos por cento a gente guardava. Então, a gente teve muita cautela mesmo na hora de dividir esse dinheiro, sabe? Sim. E a gente ainda, assim, de verdade, 90% fica com a Guirá e o resto a gente pega pra nós, porque é isso, a gente gosta que a nossa empresa tem uma reserva ali, ela tem dinheiro pra gente reinvestir. Então, por exemplo, a gente agora comprou equipamentos novos, fez novas compras e a gente não tirou esse dinheiro. Vai ter um monte de unboxing. E a gente não tirou esse dinheiro da nossa conta, né? A gente pegou da poupança que já estava guardada pra isso especificamente, pra esse fim. E ainda todo mês a gente tira o nosso salário, a gente tem metas de quanto a gente quer tirar até o final do ano. Então isso é bem legal, acho que a gente também foi aprendendo, lógico, aos poucos. Mas uma dica assim que eu acho legal pra quem for começar do nada a empreender é isso, não confundir o seu dinheiro com o dinheiro da empresa, que eu acho que são coisas bem diferentes. E guardar mesmo. E guardar mesmo. Não sair gastando, porque eu entendo que investidores de sucesso dizem que você tem que investir e não sei o quê, mas assim, pra uma pessoa que vai, igual a gente começou do zero, a gente não começou já com alguma coisa, né? Tipo, porque tem gente que começa a empresa com bastante ajuda ou com bastante dinheiro. A gente começou com zero. Zero mesmo. R$0. Mesmo. Tudo que a gente tem da Guirá, a gente foi ganhando com o trabalho que a gente fez. Claro que a gente não começou com zero, nada. A gente tinha como produzir os vídeos. A gente tinha as nossas câmeras que já estão sendo substituídas por melhores. A gente tinha o básico. Sim. O computador, que não era Nossa esse, Senhora. né? Era um horrível. computador antigo. Mas dava pra fazer um vídeo, basicamente. Mas a gente não tirou o dinheiro do nosso bolso pra começar. Isso. E eu acho que isso é muito importante pra quem começa desse jeito, assim, quase sem nada, porque se você já começa investindo, você já começa com dívida, então você já começa com conta pra pagar, com coisa pra correr atrás, então eu acho que essa dica é muito boa, guardar e não misturar o seu dinheiro com o da empresa. E eu acho que o fato da gente começar a empreender juntas, talvez tenha me ajudado a não gastar o dinheiro da empresa, porque não é só meu, então eu não vou gastar, é da Lu também. Então, acho que se eu estivesse empreendendo sozinha, talvez eu já teria cometido esse erro desde o começo. Provavelmente. É o que o muita dinheiro gente ia faz. ser só meu. Exato. É o que muita gente faz, né? Querendo ou não, você faz uma conta, já vou usar essa conta mesmo. Mas, se for possível, no seu contexto, assim, você fazer essa separação é legal. Ou, pelo menos, usar um pouco do dinheiro que entrou e não tudo, sabe? Do tipo, entrou X, vou usar X. Não, deixa um pouco guardado, usa o resto, enfim. Se der pra separar de alguma maneira, né? Sim. E acho que outra coisa muito importante, que também aos poucos que a gente foi se ligando nisso, basicamente, acho que regra geral, registrar tudo. De tudo. Porque a gente começava a fazer alguns trabalhos com o cliente, por exemplo, lá no começo, sem contrato, sem nada escrito, sem nada. Então a gente ficava até perdida na hora de cobrar ou na hora de entregar alguma coisa, porque não estava nada registrado. Foi tudo combinado boca a boca, por exemplo.
E aí, aos poucos, você vai entendendo que isso não é legal pra você, você pode até passar um apuro, né? Enfim. Então, deixar tudo registrado desde o início, fazer um contrato, nem que seja um Google Docs, assim. Sim, simples, escrever nem que seja no um papel, e-mail. Porque o e-mail você pode imprimir, enfim, dá pra usar. Dá pra usar. Qualquer coisa que registre aquela transação de serviço que você tá fazendo pra pessoa, ou de produto, enfim. Deixar tudo registradinho, nota, sabe, recibo, sei lá, tudo que envolver dinheiro ou relação, né, com o cliente, qualquer coisa, deixar tudo registrado, porque a gente foi vendo ao longo do tempo a importância de ter ali na mão, você quer isso? Tá aqui, você quer aquilo? Tá aqui, tá registrado, tá guardado, organizado. Porque, facilita muito todas as transações, as coisas que você faz na empresa, né? Muito. E deixa você mais seguro pra trabalhar tranquilo. Porque você fala, ninguém vai me passar a perna aqui, por exemplo, porque eu fiz esse contrato, porque tá escrito aqui. Né? Em último caso, se você precisar ir na justiça, sei lá, com alguma pessoa, você fala, tá aqui na minha mão, eu tenho o registro, sabe? Então isso eu acho que é bom pra você se garantir. Senão você pode entrar em furada, enfim, aí já viu. A gente já entrou em algumas. A gente já não foi paga, gente já foi paga muito pouco, entregou muita coisa. Muito, nossa. A gente já teve problema com prazo, porque não acertou direito, e aí o cliente cobra. Sim. Enfim. No nosso nicho, inclusive, número de alterações é uma coisa que é importante, porque às vezes você entrega, aí a pessoa pede uma alteração, beleza, pede outra, ok, tudo bem, terceira, tá, ok. A partir daí, às vezes a pessoa pede 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí você tem que refazer a coisa milhões de vezes, e você tá gastando muito mais tempo do que você pensou, muito mais recursos, às vezes, do que você pensou, e não tá ganhando pra isso, né? Então, assim, você tem que prestar atenção nisso também, né? Outra coisa muito importante é você ter muito alinhado com a sua parceira, sócio, enfim, quais são os seus objetivos, tanto financeiros quanto, enfim, onde você quer chegar, o que você quer fazer com a empresa, porque a gente trabalha pelo mesmo objetivo, né? E se cada um tem não encontra, não tem como. Então, voltando lá no financeiro, eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente a não ter problemas de dinheiro, porque dinheiro é uma das maiores causas de briga, né? Entre sócios. Família, sócios. Família, tudo. O povo é louco por dinheiro. Eu acho que é porque a gente tem não só os mesmos objetivos, mas os mesmos valores também. Então, a gente não é, assim, louca por dinheiro. Não, Então, eu prefiro mil vezes perder o meu dinheiro do que perder a minha amizade com ela, por exemplo. Então, e também a gente tem os mesmos objetivos, porque se, por exemplo, eu quisesse ganhar tudo e já gastar, já comprar, não sei o quê, e você não, e aí já ia dar uma briga aí. Sim. Então a gente sempre quis as mesmas coisas e sempre tudo foi conversado e combinado. Ninguém tem, eu acho, frustrações. Você tem frustrações? Não, amiga, eu também não. Tá tudo certo. Eu acho que ninguém tem frustrações do tipo, fala que tá bom só pra não brigar. Não, então a gente sempre fala o que a gente quer, discute e decide no final. Sim. A decisão é aquela e tá todo mundo de acordo e ninguém tá frustrado. E eu acho que isso é muito importante. Tudo em aberto, assim, conversar. E as claras, assim, sabe? Sim. Não, acho que isso é essencial. É essencial a maneira de pensar, ser parecida, como lidar com o dinheiro, né? Enfim, o que a Carol falou, conversar muito antes de usar o dinheiro, já começar a usar o dinheiro, né? Sim. Então a gente teve muito isso de quanto a gente quer guardar, quanto a gente quer tirar, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, porque chegou uma hora que a gente viu que tinha bastante dinheiro guardado e a gente ficou, tá, mas e agora? O que a gente faz com isso, né? É que a gente também é tão medrosa que a gente só guarda e não usa. Sim. Aí agora a gente começou a usar. Abriu a mão. E acho que isso foi muito importante, né? E a gente separou mesmo. Quanto desse dinheiro a gente vai usar pra ter uma reserva de emergência, caso dê tudo errado e a gente precise ter algum dinheiro, então a gente guardou esse dinheiro. Quanto a gente quer pra reinvestir em equipamentos, quanto a gente quer pra ter uma sede física, enfim. E quais nossas metas a cada 5 anos. Putz, a gente quer uma sede física? Quer? Então a gente conversou sobre isso. Que ideias a gente tem pra isso, enfim. Pra onde a gente quer que a empresa caminhe, para que a gente possa hoje fazer tudo para chegar nesse lugar, né? Que é um lugar em comum que a gente combinou que a gente quer que chegue, né? E aí, isso em questão de tudo. Eu acho que a gente tem os mesmos objetivos, dinheiro, até na hora de fazer o trabalho. Então, como a gente vai tratar o cliente? A gente é muito parecida. Às vezes a gente responde a mesma coisa. Nossa, sim. Ao mesmo tempo. De Várias tanto vezes. que a gente tá alinhada no que a gente vai responder. Então, o cliente pergunta uma coisa, a gente já responde a mesma coisa. Não tem separação, assim, sabe? Não tem dissonância entre o que eu acho, o que ela acha, ou o que eu penso, enfim, é tudo, a gente tem, é realmente uma única mente. Sincronicidade, a gente tá ali simbioticamente.
A gente já era assim, mas eu Nossa, acho sim. que ficou muito mais depois que a gente começou a trabalhar. Mais ainda, mais ainda. Ai. E acho que uma dica interessante é essa, inclusive, de... O que era que eu ia falar? Importantíssima a Muito dica. importante. Inclusive, nessa nota, assim, é importante quando existe algum tipo de discordância ou de hesitação, não sei, na frente do cliente, se você é mais de uma pessoa, né? É não fazer isso na frente do cliente. Do tipo, Carol, não sei, o que você acha? Putz, não sei. Isso é ruim, porque o cliente fica inseguro. Tipo, nossa, mas vou fechar com essas meninas que não sabem direito o que estão fazendo, né? Então, se qualquer coisinha der uma dúvida, você fala só, eu vou conversar com a minha sócia, e aí, mas aí eu já te retorno. Porque aí dá tempo de você virar, Carol, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Socorro! Sim. E aí depois que decidir, volta pro cliente. Então, a gente decidiu que... Porque ou, acho que ou dar uma discordar... resposta Sim. meio que às pressas, sem conversar com... Por exemplo, uma resposta que você não tem certeza absoluta. Você já dá a resposta sem conversar com a sua sócia. E aí chega na hora de conversar, você fala, putz, mas na verdade não, né? Tipo, não era isso. Aí você tem que voltar atrás e falar, Exato. Desculpa, não era isso. Então é melhor falar, vou falar com a minha sócia, já resolvo, a gente já retorna. Exato. Né? Do que dar uma resposta às pressas, ou do que ficar discordando na frente do cliente, ou Sim. alguma coisa assim. Cara, não, mas eu não acho. Não, mas você falou que isso, eu acho que não. Não é interessante isso. Exato. Então acho que isso é bem importante se você trabalha com mais de uma pessoa. Em dupla, né? Ou em grupo. Bom, agora a Guirá já fez 3 anos, na verdade, né? É claro que a gente conta 3 a partir do primeiro trabalho que a gente fez lá atrás, mas assim, né, de empresa, estruturada mesmo, vai 1 ano e meio, mais ou menos. Que a gente realmente começou a lidar com o cliente de verdade. Recebendo salário. Sim. Tudo isso. Todo mês certinho, não aquela loucura. A gente tá com um pouco mais de estabilidade agora. Então é legal porque a gente consegue olhar pra trás e ver mesmo como a gente era, que trabalhos a gente fazia, a qualidade do serviço que a gente fazia, como a gente lidava com as coisas. E é legal olhar esse degrau gigantesco que a gente deu de crescimento em tudo, tanto em qualidade de trabalho, quanto em entender a nossa empresa, como gerir a nossa empresa. E o que é legal a gente se esforçou mesmo para ir atrás de empreender. Não foi assim, vamos abrir uma produtora, tá bom, ok. A gente abria curso do Sebrae e pesquisava, e não, vamos fazer diferente, vamos achar essa planilha, como a gente vai fazer isso, WhatsApp, separa o WhatsApp, enfim. Né? A gente foi mesmo atrás de saber como fazer isso de uma forma certa, né? E o mais legal é isso, a gente vê refletido nos clientes que chegam pra gente o quanto isso tá dando certo. Sim. Porque você vai fazendo e você fica um pouco sem rumo. Será que a gente tá fazendo certo? Será que tá dando certo isso? Será? Começou nós duas e fica meio às cegas, né? Mas a gente vê a comprovação quando vem um cliente, né, de indicação de um outro cliente que gostou do nosso trabalho e vem e elogia a gente, fala, nossa, adorei o trabalho, vocês são super profissionais, enfim. Aí a gente vê que tá rolando, sabe? Quando a gente vê que as nossas metas estão sendo atingidas ali e os clientes estão gostando, que é o mais importante, a gente vê que valeu a pena o que a gente fez e tá dando certo o nosso caminho, sabe? Sim. E eu não faria com ninguém mais. Eu também não. Que delícia. É isso, gente. Essa foi um pouquinho da nossa história, de como a gente começou e como a gente concilia a amizade e empreender. E é isso. Vão vir mais vídeos por aí de muitos equipamentos que a gente comprou. E se vocês quiserem mais vídeos assim, mais descontraídos, mais sobre outros assuntos que não são necessariamente audiovisual ou dicas, a gente pode fazer também. Sim, só comentar aqui. Tchau! Tchau!